aquele mandamento, o primeiro mandamento da lei de Deus. O princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Todo mundo fala que ama, mas é só da boca para fora. Faz tudo o contrário, né? Por exemplo, quando a gente vê Deus dizer crescer e multiplicar e encher a face da terra, é um mandamento. Então, para que eu ame Deus acima de tudo, eu tenho que... Uma das coisas que eu tenho que fazer é obedecer esta regra: crescer, multiplicar e encher a face da terra. Como é ter uma família numerosa hoje, no mundo moderno, no mundo pós-moderno? É algo que não é fácil, realmente. Não é fácil. Mas que é completamente possível. Possível. Por quê? Primeiro porque se Deus mandou que se fizesse alguma coisa, é porque Ele dá as condições para que a gente consiga executar aquele mandamento. Deus jamais seria um injusto ao ponto de dizer, de mandar-nos fazer alguma coisa e não nos dar as condições necessárias para que a gente consiga executar aquela ordem. Então, crescer e multiplicar, né? Para que a gente tenha uma família numerosa. Nós temos 9 filhos. Temos 13 anos de casados. Certo? Somos um casal jovem. Para o mundo de hoje é a família numerosa, 9 filhos. E só nós sabemos, né, a dificuldade que é cuidar desses 9 filhos. Primeira dificuldade, e a maior delas, não é questão financeira. A questão financeira é um ponto, mas que não é o ponto principal. É o desafio de ter toda uma sociedade revolucionária, contrária aos princípios de Deus, que nos vem todo o tempo, de todos os lados, nos pressionar para que a gente não tenha uma família numerosa. E nos pressiona de todas as maneiras que se possa imaginar. Com críticas, alguns tipos de perseguições, né? Porque não se ouviu muito a questão dos globalistas, né? O mundo não é mais católico, em primeiro lugar. O mundo não é mais católico. Os revolucionários, desde a Revolução Francesa, conseguiram, aos poucos, o mundo judaizante, conseguiram controlar o mundo, né? Nosso Senhor falou que o príncipe do mundo é o demônio, né? Controla através de seus súditos, digamos assim. E daí vem, todo o sistema é contrário a que as pessoas não tenham filhos. É contra a natalidade. E aí eles inventam porção de mentiras, né? Que as pessoas acreditam, porque sai nos grandes meios de comunicação, nas escolas, desde a mais tenra idade as crianças já aprendem assim, né? Nem tanto por culpa dos professores de base ali, né? Os professores já são meros instrumentos do movimento revolucionário. Não vou culpá-los, eu sei como é que funciona o sistema. O sistema é bruto. Então, ter uma família numerosa hoje é difícil, mas é completamente possível, torno a dizer. Porque se Deus mandou, Ele dá os meios. Como fazê-lo? Como fazê-lo? Primeira coisa, tem que se pedir a graça de Deus, né? Se abrir a graça. Outra coisa muito importante é ser católico. Se você não for católico,
Católica é a igreja de Nosso Senhor, né? A igreja católica é a igreja de Nosso Senhor. É. Não existe cristão que não seja católico. É um erro. É um erro dizer cristãos não católicos. Não existe isso. Católico é o cristão de verdade. Os outros são hereges, desviados. Então, a igreja católica, quando se fala, tá uma confusão até pra gente explicar, porque o modernismo entrou na igreja. Isso já é previsto desde o princípio dos tempos, profecias, de que haveria grande apostasia. É, a, o anticristo vai chegar um dia que vai reinar e tudo está aberto às portas para isso. Então, o movimento revolucionário não tentou mais destruir a igreja de fora, né? Ele se infiltrou, né? Através da maçonaria, dos movimentos judaizantes. E de tal forma que quando se fala em católico, às vezes as pessoas não entendem, né? Porque você vê, por exemplo, a igreja da paróquia. Você tem uma missa na paróquia nova ali, não é a igreja católica. A igreja... Primeiro ponto, a igreja católica foi usurpada, né? O que temos aí em todas as paróquias, pelo mundo inteiro, são usurpadores. Estão usando os templos, estão usando o nome, a nomenclatura de católicos, mas estão corroborando com o movimento revolucionário. Por exemplo, a missa nova, a missa que é celebrada nas paróquias. As missas dominicais não são missas católicas. Muitos católicos podem assistir isso aqui e ficar tudo confuso. Alguns vão ficar confusos, outros preferem nem saber, porque ser modernista é muito mais fácil. Você vê cada tipo de padre que não tem nada de católico. Mas a igreja católica ainda existe. Mas como a gente não está aqui para falar sobre isso, agora está falando sobre família. Mas para dizer que no Brasil, por exemplo, nós somos da resistência católica. O nosso bispo é Dom Tomás de Aquino, lá do Rio de Janeiro, Mosteiro da Santa Cruz. É um monge beneditino, bispo, foi sagrado por Dom Marcel Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre, o grande, o cruzado do século, né? Esse foi o grande baluarte defensor da fé católica, né? Nosso Senhor o escolheu e ele aceitou a escolha para lutar em favor, na defesa da Santa Igreja Católica. Então nós somos da resistência católica, né? E se você é da resistência católica, vai ser muito mais fácil ter uma família numerosa. Difícil é, mas é possível. Nós estamos aqui para provar. Nós já passamos dificuldades financeiras de viver com 50 reais mensais. 50 reais. Mas nunca aconteceu dos nossos filhos passarem fome. Nem nos falta o básico. O que se precisa entender é que se deve ter na cabeça que a gente tem que ser sempre pessoas simples, humildes, né? Se você for querer ter uma família numerosa, mas pensando que vai ter carro do ano, roupa de grife, não que isso seja um pecado. Se você conseguir, muito bom, parabéns, ótimo. Ser católico, ter uma família numerosa, conseguir ter um carro do ano, conseguir usar roupa de marca, de grife, perfume de grife, colocar seus filhos nas melhores escolas, muito bom. Mas na maioria dos casos isso não vai acontecer, tem que ser realista, né? A gente tem que abdicar de muitas coisas. Se você for querer ter uma família numerosa e pensar que vai ter que estar só viajando, curtindo férias, não vai. O que tem que se colocar em mente? Que essa vida é passageira. O céu, os novíssimos, né? O céu e o inferno são eternos. Então, se eu passar essa vida trabalhando e trazendo filhos para o céu, né? Que são cidadãos do céu. Cansativo. E eu tô aqui para falar isso e tá aqui minha esposa aqui, que sabe muito melhor do que eu quanto é cansativo. Então você que é homem e primeira coisa é encontrar uma esposa que seja
uma boa esposa. Porque diante da família, a esposa vai trabalhar 1000 vezes mais. Tem que exige muita paciência, trabalhar com um monte de filho é muito difícil. O que você tem que fazer? Ser católico, em primeiro lugar. Católico que eu tô falando não é católico de nomenclatura, de missa nova, católicos paroquiais não. Aí eles estão só usando o nome de católico, né? Depois a gente pode até fazer responder alguma questão a respeito da revolução, mas estamos falando aqui de família. Rezar o rosário todo dia, isso é uma chave de sucesso. Rezar o rosário todo dia. Quando não der para rezar o rosário, rezar um terço do rosário. Um terço, né? Em família. Na nossa casa aqui, nós já há mais de 5 anos que a gente não tem televisão. Né? Péssima influência a televisão. Nós não temos tempo para televisão. E não pense você que nós somos uma família triste. E não pense você que ser católico, que ter uma família numerosa, faz com que o casal seja um casal triste, amargurado. Não. A gente curte e vive bons momentos, tanto em família quanto entre casal. E não pense também você que a minha mulher ela faz as coisas ou vive uma vida de escrava, que é obrigada, que vive na rédea curta. Nós conseguimos conviver muito bem. É verdade? Verdade. Criando nossos filhos. Acho até que ela tem mais paciência comigo do que eu com ela. No vídeo assim parece que a coisa é até fácil, mas na vida real é difícil mesmo. Mas dá certo. Dá certo. Mas para isso a gente tem que abdicar de muita coisa. Eu abdiquei de muita coisa. Certo? Para seguir esses mandamentos de Deus. Nós pecamos muito ainda. Mas todos os dias pedindo a graça de Deus para vencer, né? E rezamos para que nós morramos na graça de Deus. Mas é possível ter uma família numerosa. Nós temos 9 filhos. O mais novo tem 7 meses. O mais velho tem 12, vai fazer 13 anos. Então tem uma escada. Ó. Mas os mais velhos já ajudam na rotina da casa. Certo? E ensinamos para eles os princípios cristãos. Todos os domingos nós temos nosso catecismo dominical. Mesmo não tendo a missa todo domingo, a gente faz nossa comunhão espiritual, catequese. E esperamos um padre católico vir até nós aqui. Então, uma boa educação, sempre ensinando para os filhos os mandamentos da lei de Deus, que Deus está nos olhando em todo momento. Sabendo conviver com as outras pessoas, embora as outras pessoas não sejam católicas, embora as outras pessoas não sejam não entendam, não nos omitindo diante dos nossos exemplos que temos que dar, mas sabendo que o mundo é o mundo. Nós não podemos pensar que vamos voltar agora para a idade de ouro do século XIII. Não. Nós estamos nesse mundo revolucionário, comandado pelo príncipe das trevas, se principiando aí para chegar à era do anticristo. Mas é possível. É possível. Perseguições existem. Nosso Senhor falou assim: se o mundo vos odeia, lembre-se que ele odiou a mim primeiro. Então o que fazer? Mas não pense que nós somos pessoas isoladas. Nós temos muitos amigos, né? Não forçamos ninguém para a conversão. Mas as pessoas vão vendo um exemplo, né? Um exemplo de vida. Então, ter uma família numerosa é possível.
Não é fácil, mas é muito gostoso. O bom da coisa é que é muito gostoso, né? É só preciso ter os olhos fixos no alto. Você quer dizer algo? Não, Você concorda? concordo. Pronto, então somos muito felizes pela nossa família, pelos nossos filhos. E não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação diante daquilo que Deus nos mandou fazer. E temos a certeza de que Deus nos há de recompensar. Não porque nós iremos cobrar essa recompensa, mas porque Deus é justo. Deus é justo. O mundo de hoje, por exemplo, uma das coisas que o mundo ensina, as grandes organizações mundiais, globalistas, é uma falácia, por exemplo. Se você acessar bem o Instagram do Partido dos Cristãos, vai ter lá algumas coisas a respeito, né? É que o mundo está superlotado. Isso é mentira, viu? Mentira. Se você olhar os dados estatísticos, os dados mesmo oficiais, você vai ver que não, existe uma diminuição muito grande da população mundial. Para se ter uma ideia, no mundo tem 7 bilhões de pessoas. Esses 7 bilhões de pessoas, eles caberiam em uma pequena parte do Brasil. Isso que eu estou dizendo não é mentira, você pode pesquisar. Então existe uma infinidade de mundo para ser coberto de gente, certo? Mas existe uma elite mundial que trabalha para o anticristo, para dizer que isso é mentira, para dizer que o mundo está superlotado e para dizer que está cheio de pandemias e blá 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 blá. Eu não vou aqui me opor a esse mundo aqui, esses globalistas, assim, travar uma guerra contra eles, porque eles são os donos do poder. Eu só vou seguir a minha vida, fazendo aquilo que Deus quer na minha família, até quando Deus quiser. Ok? Salve Maria a todos.